Segunda-feira, 19 de maio, aniversário de 33 anos da NTV. O debate esportivo de hoje está no ar. Eu começo reverenciando estas mais de 3 décadas de história da emissora, parabenizando todos os profissionais, e direção desta casa. Estou reverenciando mesmo assim, profissionais de direção desta casa que fazem essa história, que fazem a NTV acontecer todos os dias. E claro, nosso muito obrigado a você que está em casa, você que está nas plataformas, nos assistindo, nos acompanhando e também é parte dessa história da NTV. São mais de 3 décadas no ar, registrando as histórias de uma região, e claro, tudo isso mostrando para você na tela da NTV. No programa de hoje a gente fala de Brasileirão, a gente fala dos jogos do módulo 2 do Mineiro, do Clássico do Milho entre Mamoré e o RT e claro, muito mais sobre esportes aqui nesse nosso debate. Além do canal 8.1, você também pode nos acompanhar pelo site ntv.tv.br, no canal da NTV no YouTube ou pelo app da NTV. É só baixar no seu celular, é de graça, baixe lá e participe conosco. Acompanhe a nossa programação e participe pelo WhatsApp, que é o 9947-4515. Mande aí as suas mensagens, fale de onde você está nos assistindo, mande perguntas para os convidados, interaja, que o programa é feito por você também. No final do debate esportivo, a gente faz sorteio de brinde, Acontece hoje às 20h15 no Bernardo Rubins de Queiroz, Clássico do Milho. Comigo hoje, Thales Caixeta, representando o Mamoré, e o Anderson Lopes, representando a URT. São torcedores, são figuras da sociedade de Patos de Minas e que, claro, tem a sua paixão aí pelo esporte. Boa noite, doutor Thales. Boa noite, Adair. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui hoje. Anderson, boa noite, seja bem-vindo também. Boa noite, Adair. Boa noite a todo mundo de casa. Tamo aí, vamos que vamos. Clássico do Milho chegou. Chegou, O doutor Thales já é nosso sócio aqui. O Anderson é a primeira vez que vem, Anderson? Primeira vez, muito obrigado pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Foi recomendado pela GG, lá do marketing da URT. Pois é, de peso, Grande abraço. Bacana. Doutor Thales, e essa paixão aí pelo Mamoré? Essa paixão não é de hoje, Daí, realmente tem muito tempo, que a gente acompanha o Esporte Clube Mamoré, Desde pequeno, meu pai, o Elcio Caixeta, foi sempre um atleta, depois um abnegado, do esporte. E sempre acompanhávamos, nos vários campos. Eu tenho a felicidade de conhecer praticamente todas as cidades aqui da nossa região, acompanhando meu pai. Que bacana. E a paixão pelo Esporte Clube Mamoré surgiu realmente na infância. Eu morava nas cercanias ali do Valdomiro Pereira, no início da Rua da Lagoa, hoje atual Ildefonso Bernardes, não muito tinha como próximo. Escapar, E era o local que a gente ia frequentar para jogar bola. Não sei se o Edson vai lembrar dessa época, mas o Valdomiro Pereira, no início, na minha infância, o Mamoré estava em atividade, retornou no final de 89, para 90. E era um clube que na década de 80 estava no amadorismo, disputava vários certames amadores, então a entrada era praticamente franca. Todos os meninos ali daquela região adentravam o Valdomiro Pereira para jogar bola atrás do gol. Hoje da praça do shopping, Criou uma identificação desde Sim, lá. Então acaba que se for, Werson, se a gente for no frigir dos ovos, a questão talvez de torcer para um clube, que em paz, está muito envolvida assim com a sua infância, onde você viveu, onde você morou, então tem muita coisa disso. O Ederson, e essa paixão sua aí, vem de sempre, desde sempre? E quando é que começou? É como o doutor Thales, desde a infância, acho que não muda muito, Veio da infância também, na parte de adolescência, os 15 anos, até um padrinho meu de casamento, Tony, que me levou no jogo do RT, e de lá pra cá veio essa paixão doida, todo jogo estamos lá, tem jogo fora, a gente tenta ir também nos jogos, fora também. Mas é isso, o RT tá no coração e a torcida é muito grande e vem da família, não tem como. A família acaba levando a gente pro campo, a gente vai tendo um carinho muito grande pelo clube e isso aí a tendência é a gente passar pros filhos da gente e prosseguir, O pessoal que tá em casa, que eu tô falando que hoje tem Clássico do Milho, a NTV não vai transmitir a partida porque a gente não teve autorização por parte do Mamoré, que é o mandante, para a gente transmitir essa partida que vai ser transmitida para outras praças pela federação, Então, deixar claro pro pessoal aí. Deixa eu agradecer a minha parceira que me veste, a Rovan, o Espaço do Homem, fica na Agenor Maciel, 135, no centro de Patos de Minas. O WhatsApp de lá é o 99201
1342. Um abraço para a Cris e toda a equipe dela lá. Pessoal da Rovan, sempre vestindo esse gordinho aqui que vos fala. E claro, eu quero agradecer também os nossos parceiros do Sicoob Credicopa, que estão sempre aqui conosco, presentes. Põe aí na tela. Olá, tudo bem? Eu sou Meire, cooperada do Sicoob Credicopa. E hoje eu quero te contar por que eu escolhi fazer parte desta cooperativa. O Sicoob Credicopa é mais do que um banco. É onde eu encontro confiança, parcerias reais e soluções financeiras que realmente fazem a diferença no meu dia a dia. E sabe o que é melhor? Quando não dá para vir até a agência, o aplicativo Sicoob resolve tudo rapidinho. Prático, né? Aqui o atendimento é humanizado, é diferente. Eu me sinto cuidada, como se estivesse numa conversa de amigo para amigo. Eu confio no Sicoob Credicopa e tenho certeza que você pode confiar também. Juntos somos mais fortes. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Vamos falar de polêmica aqui? Deixa eu virar aqui para os meus convidados, o Thales e o Wenderson. Meio de semana teve polêmica, né? Porque no jogo do Mamoré, eu, humildemente, na minha opinião, classifico como uma lambança aquilo que aconteceu por parte da arbitragem. Acho um absurdo quando a arbitragem deixa aquilo acontecer. Eu tenho até as imagens, né, Danilo? A gente tem imagem dessa polêmica e eu queria que você colocasse pra gente, porque não dá para uma partida de futebol ter 43 minutos de paralisação. Vamos lá. Essa é a bola, ó. Danilo, deixa na câmera lenta pra mim que eu quero... Olha lá. Foi mão, Thales? Do meu ponto de vista, não. E do ponto de vista da imagem? Na verdade... Dá a impressão do antebraço. Dá uma impressão realmente, né? Mas você acha que não foi? Eu estava presente. Você estava lá, né? Estava presente. Eu fico muito em dúvida com essa imagem, você acredita? Até hoje. Sim, não. A questão da imagem, daí, ela realmente ela coloca em xeque realmente se houve ou não houve o toque de mão. Ô Eder, você acha que foi mão? Tô te colocando na fogueira, né? Porque... Eu também assisti o jogo e pra mim foi. Ele protegeu. Dá a impressão do antebraço? Ele protegeu, né? Só que aí onde entra o erro do árbitro, né? Ele teria que ter parado e marcado. Ele deixou fazer o gol, teve a paralisação e tudo. E aí eu acho que foi onde deu... Pra ele não ficou tão bom, né? Um árbitro tão experiente. Eu vou aqui rogar aqui meu tio, Osmar Piranha, árbitro da LPD durante 40 anos. É um juiz, ele quando tem um toque de mão assintoso na frente dele, ele teria paralisado o lance. Ele ficou realmente em dúvida ou não enxergou. A árbitra auxiliar de linha, ela também não marcou. Ela estava próxima, né? Sim, teoricamente ele deu continuidade, né, Ederson? Né? A bandeira, sim, né? A árbitra de linha, inclusive o lance teve continuidade. O gol em si, né, não houve a infração dentro da área. No primeiro momento a torcida ficou sem entender, possivelmente um impedimento. O que acontece, Odaí, que assim que ele assinalou o gol, né, ele confirmou o gol, né, houve toda uma movimentação externa, né, e uma... Ele não teve coragem de manter? Foi isso, ele foi pressionado? Eu vou ser sincero, eu tenho 47 anos, acompanho futebol há 40. Eu nunca vi uma pressão, uma forma de tentar você ludibriar e mudar, né, uma decisão de arbitragem como foi feita. Foi feita de forma assintosa, desrespeitosa. A árbitra auxiliar de linha, ela foi praticamente assim, quase peitada pelos jogadores da Caldense. Houve notoriamente, isso do meu ponto de vista, não sei se o Ellison também às vezes concorda, né, interferência externa, né? Hoje todo mundo acompanha o jogo escutando o rádio e com o celular na mão, tá? A partir do momento que você teve, né, você rebobina, dá um reward, né? No seu celular, você tem essa imagem que causou dúvida aqui entre... E rapidamente isso se espalha, né? Isso se espalha. E de posse de tal informação, depois de alguns minutos, o quarto árbitro foi acionar o juiz. Mas nós não temos VAR, né?
Exatamente. Então, o que acontece? O futebol hoje, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, a gente não termina mais nenhum jogo de futebol. Não. Sem VAR. Não, Ederson. Nem o jogo do RT da Mamoré vai até o final, porque assim, erros acontecem bilateralmente. Agora, se quem está arbitrando a partida, né, vá levar em consideração informações externas, nem o jogo mais vai terminar. O que aconteceu? 20 minutos, se eu não me engano, de paralisação. A Caldense, de forma desrespeitosa do meu ponto de vista, tenho grandes amigos dentro da Caldense, inclusive o Milton, massagista, muito amigo meu, pode estar vendo, um grande abraço, Milton, né? Outros vários colegas. Mas assim, eu achei que faltou firmeza do árbitro. Né, Edson? Se a gente tiver arbitragem, por exemplo, hoje, né, o clássico do milho, se a gente tiver um árbitro, né, com confusão para marcar uma falta, para assinalar uma irregularidade, é difícil. Né? Um jogo igual Mamoré Caldense, né? O RT e Uberaba, o RT Patrocinense, Mamoré e Patrocinense. É só clássico, só clássico. E precisa de juízes mais... Exatamente. E do meu ponto de vista, né, independentemente de ter sido mão ou não, houve uma sucessão de erros. Essa sucessão de erros, né, resultou em 43 minutos de paralisação. Absurdos 43 minutos. A gente imagina, né, Daí, isso numa TV aberta. Imagina, por exemplo, 43 minutos, né, de uma rede, né, aberta, né? Isso são milhões, às vezes, de patrocínios, milhões, né, Ederson? Atrasando toda uma programação. E a arbitragem, não é culpabilizando os árbitros são como nós, né? O árbitro comete erro, não é porque a arbitragem brasileira ela se encontra no amadorismo, digamos assim, né? Os árbitros, eles necessitam realmente de um processo de revisão de suas decisões. O torcedor ficou indignado, né, doutor? Causou grande indignação. Na verdade, você tem, como todo ser humano, quando você se depara com uma mudança dessa de definição, né? Lógico que você fica indignado. Então, de forma zelosa, do meu ponto de vista, e de bom grado, né? Houve uma reunião entre diretores, jogadores, vamos continuar o jogo, né? E eu acho que passa muito pelo capitão do Esporte Clube Mamoré, o Davi, deixar um abraço para ele, nosso grande abraço. E depois dessa confusão, tivemos 3 gols, né? Tivemos 3 gols. 2-0 para a Caldense e o RT. Sim, tivemos 3 gols, Ederson. E o mais interessante, porque assim, acontece uma confusão nessa, parte da torcida, né, por causa do horário, as pessoas têm que trabalhar. Né? Parte da torcida falou, eu tenho que trabalhar amanhã, não dá para ficar. Né? Parte da torcida teve que ir embora, né? E muita gente não conseguiu assistir o quê? Justamente o quê? A questão da superação. Né? O Mamoré ainda assustado, tomou o segundo gol, 2-0 para a Caldense, e de forma, do meu ponto de vista, com brilho, né? Não deixou se abater. Realmente, o time do Mamoré correu atrás do resultado, empatou, e só não virou, porque do meu ponto de vista teve um segundo erro de arbitragem, tá? Que foi uma expulsão. Eu estava de frente para a jogada, o jogador do Mamoré realmente entra de forma voluntariosa, mas... ele almeja só a bola. Força de vontade. Voluntariosa é o termo. Muita força de vontade, né? E na bola, ele não acertou ninguém. O jogador da Caldense pula e ele é expulso de forma direta. Então, assim, acho que não culpabilizar, né, a arbitragem de forma continuada, eu acho que tem o departamento jurídico do Esporte Clube Mamoré. Que já deve ter mobilizado, né? Estava presente, né? Representantes da FMF, você tinha delegado, todos eles puderam ver os fatos que aconteceram lá, foram fatos testemunhados, né? E o que importa realmente o que é? Acabou o Caldense, né? E o Mamoré ali na quarta, 11h30 da noite. Começa um novo capítulo agora, que é o nosso, né, Ederson? Agora, o Clássico do Milho, se eu não me engano, número 28. Agora, por falar em arbitragem, já que você está falando, eu quero saber do Luiz César quem é que vai apitar esse clássico de hoje. Ele está ao vivo comigo, vai dividir tela. Luiz César, onde é que está você, meu companheiro? Ainda não? Então, tá, daqui a pouco ele vai... Daqui a pouco ele entra para a gente falar, então, sobre essa arbitragem de hoje. E a gente espera que não tenhamos polêmicas nesse clássico, né? Porque clássico já é um jogo pesado, né, Ederson? Eu espero que seja um árbitro muito competente, muito bem preparado, porque são 2 camisas de peso, né?
quanto o Mamoré, quanto o RT. O RT quer continuar com esse tabu aí de vitórias, né? Então vai lá para fazer um bom jogo, não vai para empatar. O RT vai lá para tentar vencer o jogo, até porque a torcida tá aí para ir lá apoiar, né? Se vai longe, mais empates de Tem Minas, que ir, né? vai marcar presença. Exatamente. Mas a gente espera que as decisões do árbitro dentro de campo não seja crucial como foi Mamoré e Caldense, né? E foi uma lambança. Infelizmente vai acontecer erros, todo futebol sempre vai ocorrer. Falando um pouco desse árbitro que apitou o Mamoré e Caldense, ele apitou esse final de semana, Botafogo de São Paulo e Operário. E ele fez um baita de um jogo. Eu vi o jogo, não teve erro. Não teve problema. Então, assim, aí onde fica o ponto de interrogação? Até onde a FMF, quais que são os critérios adotados para mandar um árbitro num jogo de tanta poder, né? Digamos, Tanto poder, peso, de né? tanto Tradição. peso, tradição, como o Clássico do Milho, né? Então, assim, quanto eu, como torcedor do RT, apaixonado pelo RT, e como o nosso amigo, que é uma arbitragem boa, né? Competente. É isso aí. Olha, deixa eu relembrar o pessoal aqui que nós não vamos transmitir o jogo, o Clássico do Milho hoje, né? Em razão da não autorização do Mamoré, mas embora o jogo terá transmissão aí para todas as demais cidades de Minas Gerais pela Rede Minas, né? O pessoal de casa vai ficar atento. Mande sua mensagem pra gente, passa a pergunta aos nossos convidados do Mamoré e também da URT, pra gente colocar aqui. Você concorre a brindes conosco aqui no programa de hoje. Você que vai mandando suas mensagens, você concorre conosco. Deixa eu fazer um rápido intervalo e já voltar falando mais de Mamoré, da URT e falando mais desse Clássico do Milho e também falando de Brasileirão. Eu volto já. De volta com o debate esportivo de hoje, aniversário da NTV, né, de 33 anos, e a gente fala também de Brasileirão. Daqui a pouco eu volto a falar mais sobre o Clássico do Milho, mas vamos falar do Clássico Rapogalo, né, Cruzeiro e Atlético, que ontem a gente tem algumas imagens, não tivemos gols, mas a gente tem imagens desse jogo, desses melhores momentos. O Danilo, enquanto eu estiver falando aqui, ele vai soltar pra gente essas imagens, que eu também quero falar com o nosso convidado Pedro Rocha lá de BH, mas ele vai soltar as imagens porque foi um jogo em que o Cruzeiro propôs mais ataque, o Atlético ficou mais à defensiva, esperando um contra-ataque para poder tentar chegar ali, e acabou não sendo um jogo bonito, né? Acabou não sendo um jogo tão interessante assim. E clássico geralmente não é tão bonito, né? Clássico é muito pegado, é muita bola ali cortada, é muita falta. Embora o Cruzeiro tenha metido bola na trave, embora tenha tido algumas oportunidades, mas a marcação que o Cuca fez foi eficiente nesse jogo de ontem entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão, que estava lotado, ingresso esgotado, uma pena ser torcida única e um horário estranho, né, para um jogo de futebol. Essas são questões que eu quero debater com meu amigo Pedro Rocha, que vai dividir tela comigo aqui, direto de BH, jornalista da Rede Minas, e que acompanhou tudo de muito perto. Ele que está sempre aqui nos auxiliando, trazendo aí essas informações precisas desse nosso companheiro. Pedro, boa noite para você. Esse clássico poderia ter saído muitos gols, não saiu. Tivemos um clássico meio diferentão assim, o Atlético jogando de uma maneira, na minha opinião, diferente de outros jogos, de outros clássicos. Mas a rivalidade continua e o trabalho do Jardim, aparentemente, para mim, tem dado certo pela evolução do time. Tudo bem com você, meu amigo? Odair, um abraço para você, para todo mundo aí de Patos, um abraço para o pessoal da NTV pelo aniversário hoje. E realmente você falou desse clássico que poderíamos ter tido gols, de fato teve a bola na trave do Lucas Silva, foi o principal lance do jogo. Agora, eu acredito também que a postura do Atlético foi muito por causa do momento do time. Cuca estava tendo de volta o Arana, que aguentou apenas 16 minutos, ele voltou com o Alan Franco, que foi poupado no meio de semana, teve que colocar o Gabriel Menino também, e no final das contas ele também saiu com uma questão física. Realmente, o Cruzeiro está mais inteiro fisicamente que o Atlético. O Atlético está esperando chegar logo a pausa para o Super Mundial para dar uma contratada, reformular o elenco, que é natural. Tem o Dudu já anunciado, mas essa postura do Atlético também foi muito pelo momento do Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando futebol mais envolvente, muita intensidade. Até uns 40, 42 do primeiro tempo, a gente viu um Cruzeiro sufocando o Atlético. O Atlético não conseguiu passar do meio de campo direito até os 40 minutos. Você foi ter a primeira chance com 43, com o Rony chutando uma bola para uma defesa fácil do Cássio. E aí depois, no segundo tempo, o Cruzeiro tentava
sufocar novamente o Atlético, não conseguia finalizar, não teve tantas finalizações. O Atlético até teve uma chance muito boa nos acréscimos com o Júnior Santos, mas essa é a situação do elenco agora. Acredito que o Atlético até segurou bem o tabu que ele mantém, são 12 anos sem perder para o Cruzeiro. Cruzeiro como mandante na Série A, a última vez foi em 2013. O Cruzeiro venceu, claro, clássico na Arena MRV como visitante, aquele da estreia da Arena MRV, 1-0, gol contra do Gemerson. Mas realmente foi um jogo, e aqui em Belo Horizonte teve até muita discussão por causa do pênalti não marcado, que muitos do Cruzeiro reclamaram, do Lianco em cima do Fabrício Bruno. E aí, então, questionamento também de arbitragem aqui em Belo Horizonte. Ô Pedro, o torcedor de BH, esse horário de 8h30 da noite, ficou feliz com essa volta para casa? Porque, rapaz, 8h30 é um horário estranhíssimo para o jogo de futebol, né? No domingo. É um horário novo que o pessoal está tentando fazer agora por causa desses diversos detentores de direitos. É um horário que está na agenda do pessoal do Prime Video, do pessoal da Cazé TV, da Record também. A Record já utilizou o jogo nesse horário. Mas realmente é um horário muito diferente em Belo Horizonte. O pessoal que chegou lá, a maioria, a gente não teve tanta presença de torcedor do interior, é algo que normalmente tem no jogo 4 horas da tarde, que é o horário mais tradicional, mas muitos torcedores que já começaram aquele esquenta desde cedo, desde meio-dia, e o pessoal realmente sofrendo um pouco com o transporte público aqui de Belo Horizonte. Mas é aquela coisa, é um horário diferente e encheu. Para quem fez esse horário, para quem planejou esse horário, deu certo. Tinha 61 mil pessoas no Mineirão, então realmente o pessoal avalia como positivo, porque o estádio lotou, estava com excelente público. Foi um espetáculo na arquibancada muito bacana. E realmente a gente lamenta muito o clássico de torcida única, porque até teve uma negociação do Cruzeiro, Pedro Lourenço, Pedrinho Supermercados BH, até tentou ali uma negociação com o pessoal do Atlético, mas o Atlético quer jogar o segundo turno na Arena MRV. Até uma informação de bastidor que a gente tem, o que pega é o Atlético quer jogar o clássico no estádio dele, avalia que agora o Mineirão é a casa, é o mando do Cruzeiro, então seria dar 2 mandos para o Cruzeiro jogar o clássico com torcida dividida. E claro, teve aquela questão de cadeira, catraca, em outra situação no clássico de 2023, então realmente a diretoria do Atlético acha que teria um prejuízo novamente caso precisasse colocar a torcida como visitante, a torcida do Cruzeiro no caso. Deixa eu te apertar um pouco então. Caio Jorge disse que o Cruzeiro amassou o Atlético e o Hulk não concordou com isso. Até achou que foi um desrespeito do Caio falar isso. Você, o que você entendeu? Quem tem razão nessa fala? Ou tá todo mundo errado nessa fala? Não, acho que o Caio Jorge teve mais razão. O primeiro tempo foi realmente um amasso. O Cruzeiro merecia ter saído com 1-2-0. Teve aquela chance de cabeça do Djalma também. Mas o segundo tempo foi mais equilibrado. Então acho que pelo primeiro tempo poderia ter saído um amasso. A gente não sabe se o Cruzeiro conseguisse aproveitar 1, 2 oportunidades, o que seria do segundo tempo. Mas realmente o primeiro tempo foi um amasso. O segundo aí, o Cruzeiro dominou, mas realmente num dado momento morreu. Aí também há necessidade de contratações por parte do Leonardo Jardim e, claro, do staff do Cruzeiro. Pedro, como é que fica a agenda agora de Cruzeiro e Atlético para essa semana? Nós temos aí Copa do Brasil e depois sequência do Brasileirão, né? Exatamente, o Cruzeiro pega o Vila Nova lá em Goiânia, o Cruzeiro abriu vantagem por 2-0, e o Atlético pega o Maringá aqui no Mineirão na quarta-feira, lembrando que o Atlético empatou no oeste do Paraná por 2-2, um jogo muito movimentado, o time do Maringá não é nada bobo, até está muito bem na Série C, e aí o Atlético precisa vencer no tempo normal para evitar os pênaltis. Vamos ver o que o Atlético consegue arrumar, mas uma coisa é certa. O Arana não deve jogar, ainda mais da forma que ele saiu, não deve ter o Arana contra o Maringá. Agora, no fim de semana o Atlético tem o Corinthians, que é um jogo de fim de semana, aquele de sábado, 9 horas da noite, um horário também que é bem ruim pra gente que trabalha nesse meio de jornalismo esportivo. E o Cruzeiro pega o Fortaleza 8h30 da noite de novo lá no Castelão. Aí já virou rotina esse horário de 8h30 da noite. A gente tem que se acostumar com isso, a verdade é essa. Pedro, você que é um craque do jornalismo esportivo, está sempre conosco aqui. Eu te agradeço muito pela sua participação, meu companheiro. E, o espaço está sempre aberto para você aqui. Você sabe que a casa aqui, a NTV, tem um carinho muito especial por você, porque a Rede Minas é nossa também aqui, né? Muito obrigado. O carinho é recíproco. Obrigado. Um abraço pro Pedro, direto de BH, falando conosco aqui nesse nosso
Programa de Clássico do Milho, porque a gente falou do Clássico Cruzeiro e Atlético, o Clássico do Milho. Eu quero colocar já aqui a classificação do Brasileirão, só para a gente fechar essa parte do Brasileirão e voltar a falar do módulo 2. Daqui a pouquinho, Danilo, você coloca para mim essa, porque eu vou chamar primeiro o Luiz César, ele já está pronto lá no link, né? Já está prontinho lá, o Luiz César, que também acompanhou o Brasileirão no fim de semana, está lá no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. Luiz César, meu amigo, como é que você está? Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Odair. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando, né? Eu deixei o estúdio aí, não estou te fazendo companhia aí nos estúdios, no comentários do debate esportivo para estar aqui, porque afinal de contas a cidade não fala de nada menos do que o Clássico do Milho hoje, Mamoré e URT, né? As horas não passam para o torcedor do Mamoré, as horas não passam para o torcedor da URT, para que comece logo esse jogo. Agora 6 horas e 28 minutos, mas falta pouco, né? Às 8 horas e 15 minutos a bola rola aqui no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. Daí para esse clássico importante, vale aí quem pode ser que dispare na fase de classificação. Às vezes os dois continuam empatados com um empate, ou um dispara e deixa o outro para trás. É muita coisa dentro, né, das 4 linhas ali que estão valendo para esse Clássico do Milho aqui, muito importante. E o torcedor tá chegando, o torcedor já começa a chegar aqui em número importante por aqui. O torcedor do Mamoré ainda foram abertos ali os portões, mas o torcedor ainda tá por aqui, Odair, aproveitando, né, fazendo aquele esquenta antes por aqui, né, já um pouco a temperatura até que agradável por aqui, então o torcedor do Mamoré ali se reunindo, aquele churrasquinho, tomando aquela cervejinha, claro, também para poder já preparar para o jogo. Foguetão aqui esse churrasco, todo momento aqui do torcedor do Mamoré. E o torcedor da URT também, tá lá, ó, do outro lado ali, né, na entrada pela JK ali, é torcedor da URT, aonde vai chegar por ali, juntamente com a torcida, a Polícia Militar fazendo toda a escolta, junto dos ônibus da URT, a equipe da URT, o Odair, que vem de Guimarães, porque a URT se hospedou, né, para fazer a sua concentração em Guimarães, já que não conseguiu vaga nos hotéis aqui de Patos de Minas, e por isso teve que ir para a cidade de Guimarães. Então já está assim a caminho aqui de Patos de Minas, vai ser escoltada também pela Polícia Militar para poder chegar aqui com tranquila segurança. O clima aqui é muito bom, bem animado entre os torcedores, o torcedor do Mamoré empolgado também, o torcedor da URT também bastante empolgado para esse Clássico do Milho, Odair. Ô Luiz, a gente falou de polêmica aqui de arbitragem, eu queria saber de você quem é que apita esse jogo de hoje, porque há uma preocupação quando você tem um jogo desse tamanho, um clássico, com relação a quem é que vai arbitrar. Exatamente, Odair. Depois daquela polêmica que aconteceu aqui no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz, mais de 40 minutos parado, árbitro anulando o gol, voltando o gol, enfim, aquela questão toda. A Federação Mineira, claro, né, que nesse momento não só o Mamoré se preocupa com isso, né, a URT também acaba sendo preocupante em relação à questão de arbitragem, e a Federação Mineira de Futebol daí colocou o que tem de melhor para esse clássico. Acho que a arbitragem está do tamanho do Clássico do Milho aqui para nós, nada mais nada menos que vão estar por aqui o árbitro de hoje, Felipe Fernandes de Lima, um árbitro já renomado de Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, dispensa comentários em relação a ele. Felipe Fernandes de Lima é o árbitro principal, e o bandeira, né, um dos bandeiras dele é o Emílio Júnior Nascimento, e o outro bandeira, daí inclusive, é um bandeira de Copa do Mundo, já participou de Copa do Mundo e diversos outros jogos importantes, que é o Guilherme Dias Camilo. Então, trio de arbitragem formado por Felipe Fernandes de Lima, o bandeira Guilherme Dias Camilo, o outro bandeira Emílio Júnior Nascimento. Expectativa é que a arbitragem possa passar despercebida por aqui, não? Daí a nossa expectativa é essa, de que fique ali dentro das 4 linhas, no campo, o espetáculo entre os jogadores de URT e Mamoré, e que possamos não estar falando de arbitragem, né, como foi o último jogo, aí em relação a isso, que a arbitragem possa passar despercebida nesse clássico tão importante de hoje. Daí. Ô Luiz, antes você vai voltar já para falar mais daí, a gente tem mais assuntos, antes de terminar o programa, você vai voltar para a gente falar mais desse clássico. É para você dar um último pitaco aqui nessa sua participação, nessa primeira, que a gente mostrou agora o clássico mineiro, né, Cruzeiro e Atlético ontem. Dá seu pitaco aí, porque eu sei que você acompanha esse jogo de perto também, aí ficou o tempo todo ligado, e ele é assim, ele tá lá assistindo, ele fica lá mandando para mim também, me cobrando, e a gente fica trocando ideias. Às vezes xinga, às vezes fala bem,
Mas dá o seu pitaco aí nesse jogo de ontem, só pra gente fechar sua primeira participação. A gente troca essa ideia, né, Odair? Sempre ali pelo WhatsApp. Ainda bem que essas conversas não vão pro ar. Mas, Odair, o pitaco é bem simples, né? Clássico, claro, clássico é clássico e não tem como. É a famosa frase, né? Ali as forças se equivalem, a questão cada um vai pro seu lado e o Atlético colocou o time para poder se defender, sabendo da força do Cruzeiro ultimamente no Mineirão, com o técnico Leonardo Jardim. Então, o Atlético se propôs a defender e conseguiu fazer isso muito bem, né? O Cruzeiro teve algumas chances, bola no travessão, teve outras chances com o Vidalba de cabeça, o Vidalba de fora da área também, mas num todo eu achei esse clássico muito bom, né? Achei um clássico bom, diferentemente do que foi o 0-0 do ano passado, no primeiro turno também, que foi um 0-0 já mais fraco e tudo. Esse não, esse é um clássico que acho que foi muito bom de assistir. Os dois times na propostas que tinha, acho inclusive até que o Cruzeiro merecia ter sido o vencedor desse clássico, porque criou um pouco mais, né? O Atlético teve umas outras escapadas, o Atlético também sentiu muito, né, a lesão do Guilherme Arana, depois entrou o Gabriel Menino, que acabou saindo lesionado também, então o Atlético sofre muito com essa questão de elenco, diferentemente do Cruzeiro, que colocou em campo o Bolacier, colocou em campo o Gabigol, e por aí vai. Então, mas acho que vai ser um clássico muito bom, um clássico bem jogado, disputado pelas duas equipes, que demonstra muito, né? O Cruzeiro tá em terceiro lugar por causa disso, dessa disputa, e o Atlético tentando subir ainda mais na tabela de classificação. Então, clássico bom. Acho que ficou muita coisa aí, Odair, muito aperitivo em relação à diretoria, ao técnico do Cruzeiro, né? Falando algumas coisas do Atlético, aos jogadores do Atlético também. Eu acho que essas pitadas aí vão ser levadas aí pro clássico do retorno na Arena do Atlético, que vai ser casa cheia, certeza, no intuito de que o Cruzeiro possa evitar, né, que o Cruzeiro não vença. Então, no entorno, acho que o clássico foi bom. Se tivesse que ter um vencedor, seria a equipe do Cruzeiro. Daí, volto com você no estúdio e daqui a pouco a gente volta aqui, quem sabe, né, já mostrando aí a chegada dos ônibus aí do Mamoré, do RT. Eles chegam a qualquer momento, né, a escalação costuma sair por volta de 7h15, uma hora antes do jogo. Quem sabe a gente consegue mostrar aqui ainda no debate esportivo a chegada das duas equipes para esse clássico do milho, que vale muito para os torcedores, Odair. Tá certo, Luiz. Daqui a pouquinho você volta. Já você volta aí do estádio Bernardo Rubens de Queiroz, falando mais aí desse clássico que movimenta aí a noite de segundona do torcedor de Patos de Minas. O Thales e o Ederson, não sei, porque assim, cada torcedor reage de uma maneira, né? Quando é dia de clássico, desde a hora que eu acordo, me dá uma agonia para chegar a hora do jogo. Vocês também são assim? Porque eu vou te falar um negócio, tem um trem que me incomoda, é o jogo ser muito tarde, como o de ontem, 8h30 da noite, parecia que o domingo era imenso. Como é que tá a segunda de vocês? Eu confesso que minha segunda foi um pouco atípica. Segundona, né? Sim. Trabalhou muito? Sim, mas na verdade o dia de clássico é um dia que é diferente. Eu acho que a gente acorda... Podia ser feriado, né? Podia até ser feriado. Podia ser feriado. Né? Mas o dia de clássico é um dia que é diferente. A cidade tem um clima diferente. A população respira, na verdade, tradição. A população respira, entendeu? A questão de diversão. Você tem famílias, né, tanto do RT quanto do Mamoré, que tradicionalmente, né, sempre acompanharam, fizeram parte dessa história. Essas famílias realmente elas se motivam, né? Até brincando um pouco com meu pai, né, o seu Elcio, né, meu pai me ligou mais cedo. Ué, tá, você podia me pegar às 5 horas da tarde? Eu falei, pai, mas o jogo é 8h15. Não, porque vamos chegar cedo. Eu falei, não, pai, tá, vamos um pouquinho mais pra frente, que dá pra gente chegar lá e dá tempo ainda. Então, assim, eu vou te mostrar o que é um pouco a questão realmente da ansiedade, né? A gente sempre fica ansioso. Também fica ansioso, Ederson? Rapaz, essa noite foi umas 8 vezes. Acorda, hoje tem jogo. Quando é o RT e Mamoré, realmente o ambiente muda, né? Psicológico da gente, né, muda também. E esse dia eu acho que estava sendo esperado por muitos, né? E comigo não ia ser diferente, né? Então hoje eu não vejo a hora de chegar no estádio e acompanhar essa partida. Eu tenho um desejo, porque como eu não sou torcedor nem do Mamoré nem do RT, eu sou um apreciador do futebol, eu tenho um desejo que os dois subam pra gente ter esse clássico na elite do futebol mineiro, como já aconteceu, né? Eu tenho esse desejo e seria muito bacana para o futebol de Patos de Minas e até da região que os dois subissem.
Sim, eu acho extremamente... Apesar da rivalidade... Sim, eu acho extremamente válida a observação, né? Quando a gente pensa em Mamoré, o RT, a gente tem uma grande rivalidade dentro das 4 linhas. Mas as duas equipes, elas representam o Patos de Minas, elevam o nome de Patos de Minas no cenário do estado do Brasil. Quando a gente viaja, né, e fala, sou de Patos de Minas, sempre é lembrado a terra do Mamoré e do RT. Ou então a terra do milho. E as duas equipes têm que pensar em uníssono. Claro. Na verdade, eu tenho vários amigos que são torcedores do RT. Né? A gente conversa frequentemente e dentro dessas conversas a gente... trata, por exemplo, de assuntos como por que as duas equipes não correm atrás de patrocínios de forma conjunta? Por que as duas equipes, por exemplo, não têm uma representação junto ao FMF de forma mais potente? Por que as duas equipes, por exemplo, não jogam a famosa Taça Patos? Então, Patos, há alguns anos atrás, a gente tinha um jogo entre o Mamoré e o RT. Na época da Fenamilho, que era um jogo específico para se comemorar. Não exatamente com tabela do modo 2 ou modo 1, sim, né? Esse ano, por exemplo, caiu no meio coincidiu, né? Sim, coincidiu, mas em várias temporadas, por exemplo, o Mamoré e o RT poderiam ter, às vezes, um calendário que poderia, olha, vamos fazer a Taça Patos, um jogo no Zão Maciel, um jogo no Bernardo Rubinger, um jogo único, define. Então, assim, se pensar de forma conjunta o futebol patense é necessário para as duas agremiações. Claro. Todos têm o mesmo objetivo, que é o quê? Ver a sua agremiação, atingir níveis mais elevados do futebol brasileiro, mas nos carece talvez ainda um pouco mais de unidade. Que essa unidade ela possa realmente não se estender dentro das 4 linhas ali, vai ser sempre rival. Mas fora eu acho que tem que ter, na verdade, um pensamento em conjunto de ascensão das duas equipes. Agora, eu não vi a rede social hoje do Mamoré, não vi isso na rede social do Mamoré hoje, vi na rede social da URT, me mandaram inclusive um comunicado, o pessoal da direção pedindo para que o torcedor não se envolvesse em confusão, o torcedor não apenas fosse para torcer, porque há uma preocupação da torcida organizada, que a gente já teve um embate, infelizmente. Foi inclusive parte da torcida estava aqui neste programa e não os que brigaram, evidentemente. Aí o pessoal lá fora criou-se uma briga, teve uma confusão, um embate entre torcedores. Essa é uma preocupação do torcedor que vai ao estádio e, evidentemente, não quer brigar, quer só torcer, né, Alberto? Sim. Eu até falo com toda segurança, sobre Patos de Minas ter os 2 clubes na primeira divisão. O Dr. Thales falou aqui, que seria muito bom para a cidade, e mesmo, movimenta a economia da cidade. Acho que Patos de Minas merece, não só no módulo 1 do Mineiro, como uma Série C do brasileiro, no mínimo. Que a gente vê cada jogo no campeonato da Série C, um time que você pensa assim, gente, o RT e Mamoré tinha que estar aqui. Então, assim, eu como torcedor do RT, eu creio que futuramente, que seja um futuro próximo, que a gente possa, sim, almejar uma vaga na Série C do Brasileiro. A URT bateu por 2 anos consecutivos, para subir para a Série C. Sim, foi questão de trave mesmo, de pênalti, E, sim, a torcida do URT ficou engasgada com isso. Agora, em relação ao jogo, a torcida, se tem que ganhar, que ganhe dentro das 4 linhas, Esse negócio de briga, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu acho que a segurança, ela é fundamental num jogo desse. A mentalidade da nossa sociedade tem que mudar nesse aspecto. Eu acredito que todos os clubes teriam que investir no marketing nesse requisito de não briga. Claro. Foi o que o RT hoje colocou nas suas redes sociais. E essa campanha ela tem que ser levada a cada jogo. Ela tem que ser valorizada, Até para poder barrar aqueles brigões, aqueles que querem atrapalhar o espetáculo. O Luiz César está de novo de volta comigo aqui pra gente, direto ao vivo lá do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. O Luiz está prontinho aí? Nessa aqui? Vou virar para essa aqui então. Deixa eu virar para essa câmera aqui para me enquadrar. Luiz César, meu amigo, de volta. O que você me conta?
De volta, Odair, de volta aqui do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, né? Esse clássico que para Patos de Minas, todo mundo ansioso, né? Agora é 6 horas e 42 minutos. Daqui a pouco os times vão estar em campo, torcedores aqui mais aconchegados aqui dentro do estádio para poder fazer aquela festa. E eu te falei, né, Odair, que esse clássico é muito importante e nada menos do que isso. A gente tá aqui do lado com o Pedro Rocha. Agora eu sei que todo mundo vai conhecer quem é que tá aqui do meu lado agora, Odair. Uma honra, agradecer ele poder participar conosco aqui na NTV. O Pedro Rocha tá aqui, ele que é do Grupo Globo, né? E o Pedro tá aqui. Pedro, boa noite. O que te fez vir aqui a Patos de Minas acompanhar esse clássico do milho? Prazer falar com você, amigo, com todo mundo aí da NTV. Cara, a gente falar sobre o maior clássico do interior de Minas Gerais, fazer uma reportagem sobre isso a nível nacional é de um orgulho muito grande, porque eu sou mineiro também, sempre tive vontade de conhecer toda essa estrutura aqui de Patos, ir na Fenamilho, viver essa cidade que respira futebol também. E que bom que a gente conseguiu vir num ano que tem esse clássico, que durante tanto tempo a gente no futebol mineiro, às vezes a URT estava na primeira, o Mamoré na segunda. Uma pena que não estejam os dois na primeira, mas a gente pega aqui, hoje já dá para sentir, desde o primeiro dia que a gente chegou, a cidade respirando muito esse jogo. E hoje estamos aqui com expectativa alta. Muito bom, né, Pedro? O que você já viu aí na cidade? Eu sei que é mineiro também, mas você já viu aí na cidade, já viu um pouco desse clássico? Tá vendo que é diferente mesmo o Mamoré e o RT, esse clássico do interior? Você tá vendo, tá dando pra perceber pela cidade hoje, pela aqui já o entorno do estádio, que é diferente esse clássico, né? Muito legal. Eu achei os dois estádios muito bonitos, muito bem cuidados. Aqui eu não conhecia. A gente foi no Zama Maciel ontem. Achei os dois estádios muito bem cuidados. Eu achei a cidade já respirando esse jogo. Achei curioso essa questão das cores. O RT não fala o nome do Mamoré, não pode usar verde aqui, não pode usar azul aqui, nem verde lá. Peculiaridades de um clássico como esse. E eu senti os dois times muito como estrutura já de time de módulo 1 de Mineiro. Isso é muito bacana, a gente ver essa tradição e a organização também, porque, como eu falei, é muito bom o futebol mineiro. Eu, como mineiro, sempre quero ver os times do nosso estado figurando, pelo menos a Série C, Série B do futebol brasileiro. E estrutura para isso aqui a gente tem, né, Pedro? Pedro, e aquela curiosidade que todo mundo tem? Uma matéria como essa, tá aqui acompanhando todos esses bastidores, vai ao ar quando? Vai ao ar aonde? Porque, claro, o torcedor que tá vendo aqui Mamoré e o RT vai ver seu time a nível nacional aí, né? Quer acompanhar, quer saber como é que vai ser toda essa preparação? Tem tempo para essa matéria poder ir no ar? Como é que é o restante dessas ideias? Cara, ainda não tem uma data específica, porque a gente vai contar a história de pelo menos 3 clássicos. Esse é o primeiro. E aí os outros 2 a gente depende muito do calendário, dos times estarem na mesma divisão. Vocês ficaram tanto tempo aqui sem clássico, sabem que às vezes um time está na primeira, um na terceira, um na segunda, um na primeira. Então é difícil a gente ter essa agenda. Então não tem uma data definida ainda, mas eu já estou ansioso para ver essas imagens e contar essa história. Pedro, obrigado aqui por poder vir a Patos de Minas, viver esse Mamoré e o RT aqui de perto, todos os bastidores, por estar aqui na cidade, né, conhecer também. Muito obrigado por estar aqui e, claro, disponibilizar esse pouquinho de tempo aqui pra gente da NTV. Prazer é meu, já sou um apaixonado por Patos e pela região. Valeu. Tá aí, Odair, Pedro Rocha com nós aqui, batendo esse papo, né? Olha, o clássico do milho vai pra nível nacional, meu amigo Odair. Eu tô falando da importância. Tá aí, vale muito, vale 3 pontos e vale todos esses bastidores aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. A festa já tá começando, tá em casa ainda? Vem pra cá, você torcedor do Mamoré, você torcedor da URT, venha pra cá torcer pro seu time, apoiar em busca aí do melhor resultado, né? Que seja um clássico muito bom. Daí eu volto com você e assim que precisar é só me chamar que eu volto aqui de volta, meu amigo. Combinado, Luiz César. Portanto, Pedro Rocha não tem como enganar ninguém, né? Filho do Fernando Rocha. Aliás, nós tivemos 2 Pedro Rocha hoje aqui no programa. O Pedro Rocha, jornalista lá de BH, e eu acho que esse Pedro Rocha também, filho do Fernando, esse da Globo, ele também falou que é mineiro, eu acho que também é de BH. Mas enfim, 2 Pedros Rocha. A gente tá aqui com dobrado, né? Tudo certo. Deixa eu fechar a questão do Brasileirão aqui, porque eu dei uma escapada pro nosso clássico local, né? Pro nosso clássico do milho. Deixa eu só colocar a classificação do Brasileirão aí, por favor. Página 1. Pode ficar, daqui eu falo mesmo, não precisa colocar aqui nessa tela de fundo não. Portanto, fechada essa rodada aí, né? Nós tivemos o Palmeiras liderando, aí deu uma avançada ali, né? O Ederson e Thales. Nós temos o Palmeiras
O Flamengo empatou e ele aproveitou para poder avançar, né? Que não é bobo nem nada. Meteu 3 pontos. Soberano, né? Infelizmente. Infelizmente foi ótimo. 4 pontos à frente do Flamengo, que está com 18. O Cruzeiro está encostando ali com 17 pontos. Quando começou o Campeonato Brasileiro, alguns de vocês acharam que o Cruzeiro estaria nessa situação ou não? Confesso que não. É, né? Como atleticano, eu achava que o Cruzeiro vivia um momento ainda de transição. Turbulento ali no Mineiro, né? Todo o mérito ao presidente do Cruzeiro, que fez um investimento assim de grande vulto no Cruzeiro, fez contratações acertadas, um treinador, né, com uma tática de jogo bem definida. Então o Cruzeiro cresceu no campeonato e... Começou a encaixar, né? Sim, ainda figura realmente nas primeiras colocações. Superação, né? Superação. Acho que é a palavra correta no Cruzeiro. Olhando a tabela, é superação. Bom, aí você tem o Cruzeiro, terceiro colocado com 17, diferença para o Flamengo de 1 ponto. Flamengo para o Palmeiras, 4 pontos. Com 17 também está o Bragantino, né? Que foi ontem perdeu para o Palmeiras, portanto. Aí você tem ali com 15 pontos Ceará e Bahia, o quinto e sexto colocados. Na sétima colocação, Fluminense. Com 14, o Corinthians venceu na rodada, venceu o Clássico com o Santos. E, portanto, chegou a 13 pontos. O Atlético empatou com o Cruzeiro e está com 13 também. Está ali na 9ª posição. O Botafogo é o 10º colocado. Aliás, o Botafogo fez a proeza de empatar com o Flamengo. Difícil o jogo, não foi um jogo fácil, né? Sim. E aí, ponto. Fechando essa primeira página. Na segunda página, o mestre Danilo, nós temos aí a sequência, né? Do 11º a isso. O São Paulo aparece ali com 12 pontos. São Paulo seguido do Mirassol. Aliás, o Mirassol tem conseguido bons resultados ontem. Surpresa positiva, né? Pois poderia até ter vencido o Internacional, né? Sim. Ontem. Tá com 11 pontos. Com 10 aparece o Vasco da Gama e o Fortaleza. Também o Internacional com 10. Todos esses clubes aí. O Vitória, que jogou com o Bahia, tem 9 pontos. O Grêmio já está na zona de rebaixamento ali. O Grêmio, para mim, é um time que precisava evoluir. Tem tido uma campanha horrível, né? Sim, tanto o Grêmio quanto, né, o Santos, né, mostra grande estabilidade, o próprio Internacional. Precisa reagir, né? Eu recentemente eu estive no Rio Grande do Sul e conversei com alguns torcedores do Grêmio. E eles estão com esperança que ainda vai brigar por alguma coisa, né? Eu acho que desde a época que o Renato Gaúcho saiu, eu acho que o Grêmio já não teve mais tanta instabilidade no campeonato. Eu não sei se o senhor concorda comigo. O time não é ruim, né? Os times não são ruins, né? Mas o que a gente observa, na verdade, é que parece que o futebol brasileiro, ele tem potências atualmente que preponderam, né, economicamente, né, mas você tem grandes equipes, né, em crise e com equipes que são emergentes. É verdade. A gente pegaria o Mirassol, né, por exemplo, que né, todo mundo colocaria lá entre os 4 que eu caí. Eu pessoalmente, eu creio que vai ficar no meio da tabela. Alguém grande vai ter que cair. Ninguém apostava, né? Ninguém apostava em Mirassol. Né? A Vitória, pra mim, é um dos que vai lutar pra ficar, né? Vai brigar muito. Vai brigar muito na parte de baixo da tabela. O Brasileirão é muito interessante por causa disso, né? Você tem brigas que são distintas. É verdade. Né? E eu creio que a briga pra não cair esse ano vai ser uma briga, assim, uma briga grande. Muito interessante. Lá, né? O Santos tá lá também. O Santos de Neymar está lá, né? Tá lá. O Santos é uma equipe muito respeitada por todos. Eu sou atleticano e guardo grande respeito pelo Santos, né? O Neymar, né, infelizmente uma fase, né, que não consegue se recuperar. O Santos tem grande dependência do Neymar, né? O jogo do Atlético com o Santos, por exemplo, o Neymar em campo, você via a postura do Santos contra o Atlético. É diferente. Faz diferença, um jogador que chama a responsabilidade, dá confiança para os companheiros, né? E o Santos realmente vive um inferno astral, né? A gente espera que o Santos possa se recuperar. Né? Sim, e se continuar no mesmo caminho, vai figurar lá o ano que vem. Vai voltar, né? Vai voltar. É um dos candidatos. A gente está mostrando a tabela do Brasileirão. Vamos mostrar do módulo 2, tabela do módulo 2. Vamos colocar ela na tela aí, Danilo, por favor. Porque nós tivemos no domingo, ontem, né? Mais conhecido como ontem, a Caldense vencendo o Varginha por 2-0, não é isso? Sim. E o Valério Doce empatou com o Norte. Eu achei que o Norte ganhava esse jogo, mas é como o Ederson estava me dizendo.
Na concepção dele, Valério Doce e Norte são dois times que vão brigar para realmente tentar se classificar, que são fortes, né? Teoricamente, o que a gente sabe de formação externa realmente é uma equipe que tem um nível de investimento superior, né? A parte financeira, né? Sim, e o que a gente está enxergando, né, no futebol, pelos jogos que eu acompanhei de Valério e Norte, são duas equipes muito bem montadas, né? Sim. Mas a gente também tem equipe que também vai brigar, como o RT eu vejo que vai brigar por uma vaga, e o próprio Mamoré também, que está com uma grande equipe, né? A gente... Na verdade, o campeonato ele está no início, né? E a gente observa que tem equipes de grande tradição, por exemplo, o Uberaba, Camisas pesadas. São camisas pesadas, e eu creio que assim, que não... Mas você acredita na reação do Uberaba? Eu sou mais na reação da Caldense. Eu como grande equipe, eu acredito, sabe? Futebol, ele tem algumas coisas que, por exemplo, você troca um treinador, às vezes faz investimento em alguns atletas, sabe? Eu acho que assim, que você tem times que têm uma tendência realmente em figurar, né, entre os classificados, mas eu não aposto nada, para falar a verdade. Eu tô torcendo pro Mamoré, o Edson, pro RT, né? Eu acho que quem tiver lá, né, o Edson, a gente vai tentar encarar, né? E nós temos hoje, portanto, fechando essa rodada, nós teremos às 19h30 o Nacional de Muriaé e o Ipatinga. Eu vou pedir o Danilo para colocar novamente na tela, já tá lá, né? Às 19h30 também Democrata, Sete Lagoas e Guarani. Patrocinense e Uberaba. Eu queria saber de vocês. O Ederson, se aposta em quem aqui? Nacional de Muriaé e Ipatinga? Empate. Você, doutor Tales? Eu vou no Nacional de Muriaé. Democrata e Guarani? O empate. Eu já vou no Democrata. Patrocinense e Uberaba, doutor Tales? Esse era um jogo que era pra nem acabar, por nenhum dos dois pontuar. 0x0. Um 0x0, né, Wesley? 0x0. Acho que o 0x0 seria um resultado satisfatório. Esse jogo às 8 da noite interessa muito a Mamoré e o RT. Né? O Mamoré e o RT quase não tem interesse nesse jogo. O empate seria um resultado muito satisfatório para ambos. Então, já que eu estou aqui mais na reta final aqui desse nosso embate, até nós temos também a classificação, né? Vamos pôr a classificação. Põe aí para mim, põe aqui também, por favor, Danilo. A classificação do módulo 2 está ali, ó. Entre grupos, né? Está muito igual, né? Se você for analisar, o RT e Mamoré é muito igual. 7 pontos, número de saldo de gols, número de vitórias, número de empates. Chega muito igual. Aí tem os que podem chegar até vocês, que é Patrocinense, que a gente falava. O Patrocinense tem 4, o Uberaba 2, e o Varginha está lá embaixo com 1 ponto. Varginha, acho que meio que até agora não deu assim nenhum sinal de que vai chegar. Eles não investiram, né? Não investiram, né? Mas aqui, essa rivalidade regional Patrocinense e Uberaba, ela aqui pode render alguma coisa ainda, né? Sim, é igual nós citamos anteriormente. São equipes tradicionais, né? Sociedades, seus torcedores apaixonados, eles não medirão esforço para essas equipes possam melhorar. Na verdade, na segunda divisão não pode ter nenhum trupicão. Se tiver algum trupicão, às vezes você escorrega e não levanta. Jamais. Então, todo foco e atenção é necessário. O grupo B, o Norte lidera com 7 pontos, junto com o Valério Doce também com 7, tá meio parecido com o grupo A, sim, o RT e Mamoré, né? A diferença é que os outros times pontuaram mais do que no grupo A. Nós temos Democrata com 6, o Nacional, o Guarani e o Ipatinga, todos com 3 pontos. Ele está um grupo mais diferenciado do que o grupo A, né? Tá mais competitivo. Sim, não tem ninguém bobo, né? No futebol mineiro, essa segunda divisão, ela chama atenção porque... E o Norte, agora com o próximo jogo também, que ele já vai jogar em casa, ele tem a chance de disparar na tabela, né? E essa segunda divisão, se a gente pegar aí o álbum de figurinhas, rodar alguns anos para trás, era praticamente uma primeira divisão. Eu que diria. Já que eu falei de palpites, eu quero saber de vocês aqui. Pode vir para mim, Danilo? Eu quero saber de vocês, já que a gente tá falando de palpites... eu não posso sair dessa não, né? Não tô na aberta mais, só nessa, né, Danilo? Então tudo bem. O Ederson, chuta o placar de hoje? Chuto sim, com todo respeito, mas hoje vai dar o RT, hein? 2x1 pra nós. 2x1 RT? 2x1 RT. O doutor Tales, o seu palpite? Com toda a humildade, né, da torcida esmeraldina, 0,5 pro Mamoré. Seu pai falou a mesma coisa na semana passada. É de família ficar meio em cima do muro. O RT e Mamoré, 0,5 goleado. Se fosse apostar, hein? Aí, como diria,
Agora mesmo, né? Daqui 2 horas a história vai ser reescrita, né? E a gente que espera, na verdade, que seja um jogo bom, que a torcida possa aproveitar em paz, né? Festa, faça a festa, né? Que todos possam coexistir no mesmo ambiente de forma harmônica, respeitosa, que a gente possa ter um grande espetáculo, né? Enaltecendo o nome de Patos e elevando cada vez mais a história desse clássico do milho para níveis nacionais que a gente viu, né? Faz parte da história. O árbitro dessa partida aqui, que é o nosso debate esportivo, já apitou. Tempo esgotado. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui e, agradecer muito vocês virem. Dia de clássico, vocês disporem do tempo de vocês para vir aqui no programa e me deixa muito feliz. Voltem sempre para a gente falar mais de Mamoré de URT, doutor Tales. Isso é um prazer, né? E toda vez que a NTV nos chamar, será um prazer estar aqui. Ainda mais falando de futebol, que é a coisa que a gente ama. Wellington, muito obrigado. Muito obrigado aí. Agradeço a casa pelo convite. Agradeço a GG, agradeço o Moacir Maciel. Eu tô aqui representando toda a torcida do URT, Banza, Fernando, que sempre tá assistindo o jogo do meu lado. E é isso aí, vamos que vamos e o URT na cabeça. E hoje, no aniversário da NTV, eles vieram. Aliás, o Tales falou para mim no intervalo que assistiu a primeira transmissão. Assisti a primeira transmissão, 33 anos atrás. Na hora que abriu o canal da NTV, tava lá o Jonas Varela, transmissão ao vivo do Parque Exposição. Um grande abraço pro Jonas. Que memória boa. Bacana demais. Pois é, né? Agradecer todo o pessoal que está acompanhando a gente. Tem sorteio de brinde, caneca comemorativa do Mamoré. A Gegé hoje não me mandou o brinde da URT. Ela falou que vai mandar, mas ainda não mandou. Vamos ver quem faturou então caneca do Mamoré com uma caneca comemorativa. Tá rodando aí na tela. Deixa eu ver quem é o sortudo ou a sortuda que vai poder levar para casa essa caneca comemorativa no dia do clássico, hein? Ganhador é a Ana. Final de telefone 50. Ana faturou a caneca da URT comemorativa. Tá certo? Terminando, hein? Mais uma edição aqui do nosso debate esportivo.